Bom, o CrossFit ele é uma atividade de alta intensidade, constantemente variado. Cada dia é um tipo de treino diferente. Então é um treino variado, de força, agilidade, condicionamento físico, dividido em categorias. Então tem categoria iniciante, intermediário e avançado. Então, sendo assim possível, todo mundo consegue treinar. Dentro desse treinamento, você consegue desde ganhar massa muscular quanto perder peso. É um treinamento muito dinâmico, onde que não se repete, cada dia é um treino diferente. Você não precisa pegar nenhum tipo de ficha para ficar seguindo. A todo momento vai ter o coach te orientando, te corrigindo. Dentro dessa aula é dividido em 3 etapas, a parte de aquecimento e mobilidade, depois vem a parte técnica, onde o coach vai explicar uma técnica do dia, depois vem a parte do WOD, que é o Workout of the Day, que é a tarefa do dia, onde que é a parte principal que nós vamos desenvolver várias capacidades. Às vezes pode ser agilidade, força, condicionamento, resistência. O WOD é o Workout of the Day. O treino ele tem duração de 1 hora. Dentro dessa 1 hora é dividido em 3 etapas. Então começa primeiro com o aquecimento, a parte técnica e o WOD, que é a parte final. Essa parte final, nós trabalhamos algumas capacidades, né? Então nós temos 3 vias energéticas. Uma via de ATP de potência, né? Uma via de glicolítica e uma via de fosfogênio oxidativa. Então nós separamos o Workout of the Day em cima dessas 3 vias energéticas. Então muita gente não entende como que é trabalhado o CrossFit. Então às vezes a gente trabalha muita resistência, às vezes muita parte oxidativa, que é o condicionamento, e às vezes a força. Nós conseguimos juntar as 3 capacidades em um treino, às vezes divide em 2 capacidades ou às vezes em uma capacidade só. E essas capacidades fazem os alunos melhorarem em vários requisitos, tanto de força, potência e condicionamento físico e cardiovascular. Por ser variado, às vezes o WOD vai ser em 15 minutos, às vezes vai ser 20, às vezes vai ser 30, então varia. Então a mesma coisa, por mais que a aula seja dividida em 3 etapas, depende, às vezes o aquecimento vai ser mais longo do que o WOD, às vezes o WOD vai ser mais intenso, então isso também é uma das dinâmicas que são trabalhadas diariamente. Dentro desse Workout of the Day, temos o treino EMON, que é um treino intervalado, tem o treino for time, onde que nós colocamos uma meta e o aluno tem que terminar dentro dessa meta de tempo, e tem o treino IRAP. A gente coloca um tempo de 20 minutos, um exemplo, e dentro de 20 minutos o aluno tem que fazer o maior número de repetições. Então é mais ou menos assim que funciona a parte do Workout of the Day, que é o WOD do dia. CrossFit é um treinamento de alta intensidade, porém você pode ir dentro das suas capacidades físicas, tá? Então você não vai chegar na primeira aula subindo numa corda, não vai chegar colocando uma carga exagerada e o coach não vai deixar você fazer qualquer tipo de treino que vai te prejudicar. Muita gente pergunta se o CrossFit realmente lesiona, se machuca. O CrossFit ele é um treinamento, um esporte como qualquer outro. Corre o risco de você lesionar sim, mas nada que você não consiga controlar, que nem a musculação. Então varia muito do que o professor passa e a escola que está aplicando o treinamento, o CrossFit que está aplicando o treinamento para você. Aqui nós temos uma metodologia muito segura, onde você começa numa categoria iniciante e vai progredindo até chegar na categoria avançada. Então dentro dessa categoria iniciante a chance é quase zero de lesionar. Você vai começar dentro da sua capacidade física, dentro de um padrão seguro de movimentos. Ao decorrer do tempo, a gente vai liberando as cargas para os alunos executarem e vai liberando alguns movimentos mais complexos, né? Acho que essa é uma das dúvidas que as pessoas mais têm. Muita gente tem uma visão de que vai chegar aqui, vai treinar, já vai pegar muito peso, já vai fazer os exercícios avançados e não. Cada um vai treinar dentro da sua categoria. E como o Wellington disse, sempre vai ter um professor te acompanhando. Então o acompanhamento do profissional vai ser o principal. Então, para o CrossFit não te machucar, você tem que ir dentro ali do seu padrão de segurança, dentro da sua categoria, e saber quem é a pessoa que está te orientando, saber quem são os profissionais que estão te acompanhando ali, que o risco ele vai ser praticamente zero. A galera confunde muito os atletas de CrossFit com os praticantes, né? Que nem você pega lá um esporte que nem fisiculturismo. Fisiculturismo vem da musculação, mas quando você fala em fazer musculação, você
não pensa em ficar que nem um fisiculturista, pegar aquelas cargas. Nem todo mundo que treina musculação é fisiculturista e nem todo mundo que treina crossfit é atleta. Exatamente isso. Então muita gente confunde o atleta de crossfit com o praticante e acaba às vezes puxando essa mentalidade de que o crossfit lesiona por conta dos atletas. Mas não, aqui somos praticantes e é totalmente segura a prática. Dentro do crossfit, a gente consegue separar e adaptar para qualquer tipo de nível e lesões ou deficiência, né? Então, sim, você pode praticar atividade física se você já tem alguma lesão. A gente consegue fazer um fortalecimento, consegue trabalhar várias capacidades dentro do crossfit e isso vai fazer você ficar mais forte e futuramente ficar apto a fazer todas as atividades dentro do box sem se machucar. Antes de treinar, o aluno ele preenche uma ficha na recepção e naquela ficha vão conter várias perguntas falando sobre o aluno, inclusive se tem algum tipo de lesão ou algo que impossibilita de praticar atividade física. Essa ficha é passada diretamente para o coach que vai dar aula e aí ele consegue ver o que ele vai adaptar. Então, o aluno tem uma lesão no joelho ou na coluna, então o professor ele vai adaptar de acordo com o que o aluno necessite e a pessoa consegue fazer a aula normalmente, porém algumas coisas vão ser adaptadas para ela. O treino ele vai ser igual ao dos outros alunos, a pessoa não vai ser excluída da aula, só que com adaptações com que ela consiga fazer sem se machucar. Não. A pessoa que vai começar a treinar crossfit, ela pode nunca ter praticado nenhuma atividade física. Por quê? Ela vai começar na categoria iniciante. Na categoria iniciante, o aluno vai fazendo no ritmo dele, vai ter alguns exercícios adaptados, que são mais avançados. Então a pessoa não precisa já vir com condicionamento. Muita gente acha que precisa começar numa outra modalidade para criar um condicionamento e depois vir para cá. Mas não, dá para começar direto aqui sem problemas. Eu até prefiro que a pessoa nunca tenha treinado nada, porque ela não vem com vícios. Muitas pessoas vêm da academia, vêm encurtado, vêm com a mobilidade ruim, vêm um pouco travado, aí acaba dificultando mais do que uma pessoa que nunca treinou. Então se a pessoa nunca treinou nada, aqui a gente vai começar do zero e ela vai captar essas informações melhor do que uma pessoa que já tem vício, e esses vícios são difíceis de ser tirados. Bom, para começar você vai precisar vir com roupa de treino, então pode ser um shorts, uma calça, uma camiseta e um tênis que seja confortável para você. Tem os tênis específicos de crossfit, mas para iniciar não é necessário. Essa pessoa pensa em praticar para campeonato, mas para começar é o básico. Aqui os equipamentos o próprio box já tem, então tudo que você vai utilizar para treinar a gente disponibiliza aqui. A gente só pede para tirar os apetrechos, né? Brinco, colar, anéis. Tudo que possa machucar aí. Porque às vezes pode enganchar na roupa ou em algum equipamento e possa machucar você na atividade aí. Mas é uma atividade comum, como qualquer outra atividade, então só vem com roupa confortável que você vai conseguir realizar a atividade. Bom, eu acho que é você ter noção aí da sua capacidade de treinamento. Tem pessoas que começam, nunca fizeram crossfit, não tem noção de como que funciona, tem força e quer já começar treinando com muita carga. Aqui a gente trabalha muita técnica, então a técnica ela acaba sendo a base, então você tem que ir dentro do seu limite. Indo dentro do seu limite, o risco de lesão ele é baixo, mas acontece de pessoas que às vezes é muito forte, vai além do limite, quer fazer mais do que o professor pede ali, orienta, e isso acaba sendo perigoso. Principalmente os homens aí, né, que já treinam, faz algum tipo de atividade, eles ficam com um pouco de vergonha, às vezes, tipo... Se treinar perto de uma mulher que pega peso, então, não gosta de perder, né? É exatamente isso, ver uma mulher ou se não uma pessoa um pouco mais magra do que ele quer pegar mais peso, mostrar que ele é mais forte. Mas no CrossFit não tem muito disso não, tem pessoas magrinhas que pegam cargas absurdas porque a técnica se sobressai sobre a força. Então aqui você tem que largar o ego de lado. Aqui realmente tamanho no documento, porque não tem nada a ver. As mulheres fazem coisas que os homens não fazem e a gente tem que aceitar e trabalhar para conseguir fazer exatamente o que elas fazem, né? Então elas têm mais mobilidade, então alguns exercícios elas têm mais facilidade. E os homens são um pouco mais travados só por decorrer de alguma atividade física que nem a musculação, que acaba deixando a gente mais rígido. Então a gente faz bastante trabalho de soltura aqui. Se o aluno seguir corretamente que o coach explicar e mandar, você vai ter um ótimo resultado aí sem ter perigo de se lesionar. Bom, o CrossFit ele vai melhorar aí seu condicionamento, força, resistência muscular,
resistência cardiovascular, porque é um treinamento dinâmico. Então, cada dia você vai treinar uma capacidade e isso ajuda a melhorar tudo. E além de todos esses benefícios que a Letícia agora acabou de explicar, o principal, a gente trabalha muito aqui, é o fortalecimento de core, onde que muitas academias não trabalham, né, que é fortalecimento na região central do corpo. Com isso você acaba protegendo alguns membros de lesões e a gente trabalha visando muito saúde. Ao decorrer do tempo, nós deixamos de trabalhar a funcionalidade do corpo. Quais são essas funcionalidades básicas? Saltar, agachar, levantar. Então muitas pessoas ao decorrer do tempo vai ficando corcundinha, não consegue agachar. Então o CrossFit ele tenta trazer esses benefícios que uma pessoa jovem ou uma criança consegue fazer naturalmente, que é agachar, postura, saltar, né? Exatamente. Então ao decorrer do serviço que a pessoa tem ou ao decorrer de ficar muito tempo sentado, nós vamos perdendo algumas capacidades que são funcionais para o nosso corpo e o CrossFit tenta restabelecer essa conexão do corpo para que você consiga treinar sem ter o risco de lesões. Bom, no CrossFit a gente tem um misto de 3 modalidades, que é o LPO, levantamento de peso olímpico, os movimentos ginásticos e movimentos corporais. Então, normalmente no cross-train não tem esse misto das 3 modalidades. Muitas vezes não tem o LPO trabalhado dentro do treino, né? Aqui a gente tem esse misto das 3 modalidades. Sim, exatamente. E na verdade o CrossFit ele é uma marca, né? Você, para conseguir utilizar essa marca, você tem que pagar uma afiliação. E para conseguir essa afiliação, o coach ele tem que ter o treinamento, tem que ter o certificado, não é muito fácil de ser adquirido não. Então por isso que às vezes muitas academias optam em não licenciar, porque além do custo ser um pouco mais alto, realmente o trabalho de você ir lá, fazer a prova, conseguir passar é um pouco mais trabalhoso. Só que para o aluno ele fica um pouco mais seguro, porque ele sabe que está num local que realmente os professores entendem o que estão passando. Então aqui os professores são formados, eles têm o curso de Level 1 e os outros cursos também de ginástica e o LPO que acabam trazendo benefícios para o aluno, né? Não que dentro do cross-training não tenha, mas muitos box não filiados por aí acabam passando qualquer tipo de atividade física e chamando de CrossFit. Mas aqui a gente tem um mix, né, de modalidades. Você tem que saber interligar essas modalidades para que o aluno tenha resultado. Não só sair aplicando qualquer treino para o aluno se cansar. O treinamento de funcional, ele é um treinamento que vai trazer benefícios funcionais para o corpo. Geralmente eles trabalham no método circuito e fazem o aluno suar, cansar, é um treinamento bacana. Mas não vai trazer todos os benefícios aí que tem no CrossFit. Essa acho que é a grande diferença aí entre o cross-training e o CrossFit. O cross-training é mais um treinamento para emagrecimento, às vezes mais para suar mesmo. E aqui a gente trabalha força, potência, resistência. Então a gente consegue trabalhar desde ganho de massa muscular até emagrecimento dentro de um trabalho mais completo. Bom, aqui nós aceitamos alunos a partir de 14 anos, porque a gente tem um treinamento mais para adulto. Mas é possível ter o CrossFit Kids, sim. Normalmente tem alguns boxes de CrossFit aí que tem essa modalidade para crianças. Por enquanto, aqui ainda não temos, mas futuramente está dentro dos nossos planos. O CrossFit Kids, a gente precisa de uns materiais um pouco diferentes, né, dos adultos. Então as cargas têm que ser menores, alguns all ball tem que ser adaptado. Então a gente optou por enquanto em não fazer o CrossFit Kids, mas está nos nossos planos. E idade não tem limite. Nós temos alunos de 60 anos, minha mãe praticava com 72 anos, só que infelizmente por conta do Covid aí teve que parar por conta das restrições, mas agora, graças a Deus, melhorando essa parte, nós vamos retornar com as aulas aí para a terceira idade. Bom, a maioria das pessoas que buscam o CrossFit são pessoas que já praticaram outras modalidades e não conseguiram dar sequência, aquele pessoal que paga mensalidade na academia e não treina. O CrossFit ele é muito dinâmico, então uma pessoa que já está ali cansado das mesmas sequências de treino, do mesmo método, quando ele começa a fazer o CrossFit ele acaba gostando por isso. Você não treina sozinho, você sempre treina em grupo, então você acaba fazendo, se conectando com as pessoas, muitas pessoas vêm por conta das amizades que acaba fazendo aqui.
E a dinâmica da aula, cada dia é uma coisa diferente. Tem dia que você gosta muito, tem dia que você gosta mais ou menos do treino, mas você sempre está treinando. Na musculação você acaba seguindo a mesma planilha durante 1 mês, 2 meses de treino, né? E isso acaba deixando a metodologia da musculação um pouco monótona, um pouco chata de ser realizada. Ao decorrer dos anos você vai enjoando e fica meio preguiçoso de fazer esse tipo de treinamento. Aqui no CrossFit já não, você nunca repete o treino. Então cada dia você vai vir, vai fazer um treino diferente, o coach vai chegar lá na frente, vai passar o treino para você e você vai realizar o treino dentro de 1 hora. E essa hora passa super rápido, porque é totalmente integrado com os outros alunos. Eu acho que essa é a grande diferença dentro de musculação e dentro do CrossFit. Os benefícios: se você pretende ficar muito forte, tipo fisiculturismo, no CrossFit você não consegue, aí você tem que procurar realmente uma academia. Mas aqui você consegue benefícios como condicionamento, força, agilidade, potência, algo que é muito mais difícil de ser adquirido na musculação. Geralmente musculação é trabalhado hipertrofia e emagrecimento, né? Aqui a gente já trabalha várias capacidades de uma maneira geral.